Boa noite, pessoal. Esse vídeo maravilhoso aí do campus de Yale. A gente começa aqui a nossa entrevista de hoje. Eu sou Felipe Genari, vou estar conduzindo aqui a conversa com o Gabriel, que vai entrar daqui a pouco. Pessoal, a gente sempre gosta aqui de começar os nossos eventos explicando um pouquinho como que eles vão funcionar, né? Qual que vai ser a dinâmica. Então, né, eu tenho aqui, vou falar bem brevemente sobre a daqui para fora. E aí, né, vou fazer a entrevista com o Gabriel e no final a gente vai responder, né, ele vai responder as perguntas de vocês. Então, se durante a entrevista, pessoal, vocês forem tendo dúvidas, podem fazendo perguntas aqui na aba do Q&A, que no final a gente vai, né, responder elas. Eu peço que, se possível, perguntem o máximo para o Gabriel, então, né, dúvidas para ele, para a gente aproveitar aqui que vamos estar com ele essa noite. Então, para quem ainda não conhece, eu estou começando a conhecer mais a fundo aqui daqui para fora. Nós somos uma consultoria que, desde 2001, prepara os estudantes para os processos seletivos de graduação no exterior. E esse é um ponto bem relevante, a gente só atua em graduação, a gente não trabalha com intercâmbio, mestrado, doutorado. E ao longo desses anos já foram mais de 3 mil estudantes através dos nossos programas. Nesse período também nós já enviamos mais de 25 mil candidaturas de alunos brasileiros, né? Tivemos aprovações em várias das universidades mais seletivas do mundo, e os nossos alunos somados já conseguiram mais de 500 milhões em bolsas de estudos. Então, em graduação e bolsas, a daqui para fora é a empresa que tem mais experiência no Brasil no assunto. Hoje a nossa equipe tem mais de 40 profissionais que tiveram a oportunidade de ter uma vivência no exterior, de passar pelo processo, e eu acho isso bem importante para, né, dar segurança para os estudantes e para as famílias que estão indo para uma vida nova, para um projeto novo. Então, nossa equipe tem bastante experiência e, sem dúvida nenhuma, o maior motivo de orgulho aqui, né, daqui para fora são os resultados que os nossos alunos já tiveram ao longo dos anos. Aqui, algumas das principais universidades que a gente já teve alunos aprovados. Hoje, a gente atua em 6 países: Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Holanda, Austrália e Nova Zelândia. E dentro desses 6 países, o nosso foco é ajudar cada estudante a se tornar o melhor candidato possível e selecionar a melhor opção de faculdade, né, dentro do perfil, interesse, das melhores opções para cada um de vocês. Tá? E aí, alguns recados, né, para quem está começando a acompanhar agora. A gente faz vários eventos sobre os os tópicos mais variados possíveis. Aqui alguns dos próximos que a gente vai ter ao longo desse mês. Então, um webinar sobre como aproveitar o período de férias para se tornar um melhor candidato. Depois, na semana que vem, no dia 10, um webinar sobre bolsa de estudos. E no dia 18 aqui, um webinar sobre o nosso programa de candidatura. Tá? E eu vou colocar depois aqui no chat também. A gente sabe que tem algumas pessoas que já estão pesquisando mais a fundo sobre o processo seletivo, tem outras que estão começando a entender um pouco mais agora do assunto e que tem muitas dúvidas de: será que eu tenho chance de estudar fora? Será que, de acordo com as minhas notas, áreas de interesse, preferências pessoais, as minhas chances de sucesso seriam boas? E aí, para isso, nossa equipe desenvolveu uma análise de perfil, onde vocês respondem algumas dúvidas, e aí, com isso, a gente tem uma ideia inicial das chances de cada um de vocês. Tá? Eu já vi que a Maria Mello chegou aqui, deu boa noite. Boa noite, Maria Mello, bem-vinda. E agora eu quero ver aqui, o Gabriel já está aqui conosco. Gabriel, está na escuta? Boa noite, tudo certo? Tudo certo, Gabriel. Primeiro eu queria agradecer o Gabriel, que está na semana das provas finais lá nos Estados Unidos e conseguiu tirar um tempinho aí para vir conversar com a gente. Para quem não sabe, essas semanas de provas finais são bem intensas, então, muito, muito obrigado, Gabriel, por estar aqui com a gente. Que isso, óbvio, eu que agradeço. É sempre uma honra poder participar desses eventos com vocês. É muito, muito gostoso mesmo. E Gabriel, eu queria começar aqui, para quem, né, bom, o pessoal ainda não te conhece, fala da onde você era aqui no Brasil, bom, onde você está agora, o que você está estudando e há quanto tempo você está, né, aí no exterior. Claro, eu sou de Santos, da Baixada Santista, de São Paulo, e eu tô aqui em Yale, vai fazer um ano agora, essa é a minha última semana aqui, e eu tô no caminho, ainda não está declarado, mas eu tô no caminho para me formar em economia e possivelmente uma dupla graduação em computação também. A gente vai abordar um pouco mais sobre isso durante a conversa. E Gabriel, poxa, você está em Yale, cara, que é uma faculdade que, né, quantas pessoas não sonham em estudar numa faculdade como essa? Como que foi, assim, primeiro dia, cara? Você chegou no dormitório, chegou na universidade, qual foi a sensação, assim, de chegar em Yale? Nossa,
É sem palavras, literalmente sem palavras. Eu nunca tinha visitado o campus, né, principalmente por conta de Covid, então não tinha a menor ideia de como era aqui. E eu lembro que eu cheguei e a cidade é Yale, né, basicamente. Fica numa cidade relativamente pequena, então acho que metade de toda a área que tem na cidade é Yale. Então você vai andando na rua, tem um prédio aqui que é Yale, outro prédio que é Yale, você parece estar numa cidade chamada Yale, assim, é algo absurdo e a ficha até agora não caiu. A ficha demora um pouco para cair. Bom, eu vi que algumas pessoas entraram depois, né? Mas no comecinho do webinar eu coloquei um vídeo de Yale rodando para quem ainda não viu o campus. Muito bonito. Depois, no final, eu rodo esse vídeo de novo. E a gente vai falar mais um pouquinho da vivência de Yale, né? Mas eu sempre gosto de começar, Gabriel, entendendo de onde surgiu essa ideia. Como que surgiu a ideia de estudar fora? Veio de você, veio da família? Conta um pouquinho para o pessoal. Claro, o meu caso, eu diria que é um pouco diferente do que o padrão, no sentido que eu não tinha certeza ainda se eu queria estudar fora, tanto que eu só comecei a trabalhar com a daqui para fora no meu último ano de ensino médio. Geralmente as pessoas que eu converso já estão considerando isso desde cedo, assim. Então, eu comecei meio em cima da hora, mas a minha ideia era aplicar para as faculdades mais difíceis assim dos Estados Unidos e ver se vai. É um chute, assim, vamos ver se a gente consegue. E aí, com o tempo, eu fui pesquisando mais, fui conhecendo com a ajuda daqui para fora e eu fui me apaixonando. E foi muito difícil, foi um ano bem corrido, mas graças a daqui para fora, eu tô onde eu tô hoje. E é legal você trazer isso, né? Que você decidiu no terceiro ano, porque tem muitos casos diferentes, assim, de fato, muitos dos nossos alunos têm começado a se preparar mais cedo, mas tem todos os anos alunos que começam no terceiro ano né, a cair de cabeça no processo e você está aqui uma prova de que é possível dar certo, né? Bom, você falou, né, que você queria aplicar nas faculdades mais seletivas, além de Yale, quais outras faculdades, Gabriel, que você foi aprovado na época? Eu não vou me lembrar de todas agora, mas eu lembro que as que eu fiquei mais em dúvida foram UC Berkeley, UCLA, e Michigan. Se eu não me engano, essa era a minha lista principal de faculdades. Ele estava com um bom cardápio aí para definir no final. E aí eu queria linkar aqui, perguntar para você, como você falou, você começou a se preparar, né, de fato, lá no terceiro ano e mesmo assim conseguiu ter excelentes resultados. Por que você acha? Olhando para trás, você acha que, né, mesmo com esse pouco tempo, em teoria de preparo, você conseguiu, né, dar tão certo aí no projeto? Olha, alguns pontos é que eu já tinha um histórico escolar bom, eu não comecei a correr atrás assim no último ano, então eu já tinha um histórico escolar legal, então eu não tive que correr atrás de tanta coisa. E eu sempre fiz. Aqui tem muito foco em extracurricular, né? O que você faz fora da escola. E eu sempre gostei muito de fazer coisas fora da escola por vontade própria. Era um prazer meu. Então eu fazia karatê, polo, guitarra, eu adorava fazer tudo. E eu sempre fui assim, por vontade própria. E aí quando eu cheguei aqui, eu descobri que para participar do processo era interessante ter várias atividades, acabou encaixando. O meu perfil acabou combinando assim e facilitou um pouco. Então isso já ajudou bastante. E aí depois somou isso com a ajuda profissional, né, com os essays, que eu não tinha a menor ideia do que era um essay. Então toda essa ajuda com essays e enfim que veio depois foi fundamental. Eu vou adicionar uma coisa aqui, Gabriel. Eu estava falando, né? Ontem eu estava no escritório falando com o Rafael. O Rafael foi o estrategista que trabalhou junto com o Gabriel, né? E ele falou: você vai fazer entrevista com o Gabriel amanhã? Eu falei: vou. Nossa, né, ele já trabalhou há alguns anos com vários alunos. E ele falou que, é claro, você foi claramente um dos que mais, né, seguia todas as recomendações. O Rafael usou uma expressão, ele falou: para o Gabriel era tarefa dada, tarefa cumprida. Então, acho que essa, né, fazer bem executar o planejado, com certeza ajudou bastante. Ai, obrigado. Nossa, saudade dele, que saudade. Foi um amigão meu. E aí, né, você já trouxe aqui um dos pontos, né, falando do processo seletivo, para esse tipo de faculdade, né, EA, essas faculdades muito seletivas, a gente sabe que, como você falou, ter boas notas, né,
na escola, ter boas notas de prova é basicamente um pré-requisito para você, né, entrar nessa competição e que realmente o grande diferencial que vai te diferenciar dos outros alunos são as extracurriculares, cartas de recomendação e redações. Né? Você já falou um pouquinho sobre elas, mas fala um pouco mais, quais foram as principais extracurriculares que você fez aí durante o ensino médio? Claro. É, Então, isso depende muito de cada pessoa, né? Mas no meu caso, eu era uma pessoa que gostava muito de fazer várias coisas. Então, os meus principais seriam karatê, que eu cheguei até a faixa preta, o polo aquático, que eu joguei pelo time da minha cidade por um tempo. E eu também toquei muito guitarra. Eu toquei guitarra e violão a minha vida inteira, quase. Então, eu já participei de alguns shows, algumas coisas assim de banda. Então, eu diria que esses seriam pontos muito fortes. Mas eu também tenho vários amigos que eram bons em uma coisa só e faziam isso, sabe? Então, acho legal que isso depende muito de pessoa para pessoa. E eu gosto de você, né? Legal que você traz esses exemplos aqui, porque primeiro, como a gente estava falando lá atrás, né? Você fazia essas atividades antes mesmo de pensar em se candidatar para fora, né? E por que que você fazia essas atividades, Gabriel? Porque eu gostava. É simples assim. Quando você faz algo que você gosta, é mais fácil, né? Não, eu não acho que faz muito sentido você começar a fazer algo só para ficar bonito no application, sabe? Porque dá para ver. Não- eu lembro que o Rafael sempre falava para mim que a palavra-chave era consistência, que se você não demonstrasse consistência, é, já não funcionava. Então, eu acho que essa é uma palavra bem legal. Sim, e eu gosto muito da gente conversar sobre esse assunto, porque é muito comum os alunos e alunas que eu converso me perguntarem: Ah, Felipe, qual que é a atividade extracurricular mais valorizada pelas universidades? E não existe, aqui o Gabriel tem uma boa prova. A extracurricular mais valorizada é aquela que você gosta mais de fazer e que você vê potencial de que você faça bem feito. Porque, por exemplo, você chegou a ser, né, faixa preta de karatê. Poxa, isso mostra para a universidade consistência, dedicação. Você não chega do dia para a noite, né? E é muito mais sobre isso que eles estão querendo avaliar do que qual era a atividade em si, né? Sim, com certeza. E aí, né, ainda emendando assim nessa parte mais pessoal, você falou um pouco sobre os essays, né? Você diria que essa foi a parte, talvez, maior desafio aí que você teve no processo seletivo? Nossa, com certeza. Eu nunca tinha escrito tanta redação, ainda mais em inglês. E quando você aplica para 16, 17 faculdades e cada uma pede 5, 6, 7 essays, você consegue fazer a conta e é uma quantidade absurda. É, mas eu lembro que eu penei bastante com isso, mas algo que me ajudava muito eram aqueles textos coringas, que, para quem não conhece, daqui para fora sempre me orientava a escrever textos meio genéricos, assim, né? Tipo um texto falando sobre o meu extracurricular favorito, ou coisa assim. E isso me ajudava bastante, porque tirava as ideias da minha cabeça e na hora de realmente escrever o texto para valer, ajudava bastante. Isso é um ponto bem legal, porque como tem alguns textos, pessoal, que caem todos os anos, basicamente, não vão mudar tanto, então vai ter um texto lá sobre por que você quer aquela universidade, sobre a sua extracurricular favorita, por que você está determinado em certa área de interesse, está interessado em certa área de interesse, então dá para você começar a trabalhar antes, depois você vai refinando, né? Imagino que para algumas das universidades, por exemplo, para a Yale, imagino que você deve ter feito também uma pesquisa a fundo do porquê que você queria, por exemplo, a faculdade e coisas do tipo, né? Nossa, com certeza. Passei muitas horas pesquisando os detalhezinhos da nota de rodapé do site de cada faculdade para ver o que eu ia falar sobre eles, com certeza. Principalmente eu. Você lembra, Gabriel, qual que foi a sua, sei lá, o seu essay principal da Common App, o tema ou algum GA, algum essay que marcou assim sobre o que você escreveu? Que você compartilharia com a gente? Claro, eu acho que isso até dá uma história legal, assim, porque eu lembro que o meu texto inicial do Common App, era um texto bom, assim, eu falava sobre como o meu time de polo começou perdendo todos os jogos, primeira partida 28-1 para o time adversário, e aí depois, no final, a gente acabou chegando entre os melhores colocados do Brasil. É uma história legal, uma história bonita, só que eu sentia que era meio genérica, assim, sabe? Eu não contava muito sobre a minha personalidade.
E aí esse virou um dos meus textos favoritos depois que eu mudei, virei de cabeça para baixo. E depois de voltar de um dia surfando com meu pai, eu falei, poxa, por que eu não tento só escrever assim, só um rascunho, uma coisa boba, só para ver o que acontece sobre surfar com meu pai, sobre como eu me sinto quando a gente está junto e tudo mais. E aí foi um assunto que foi muito mais fácil de me soltar, sabe? É um assunto mais pessoal meu, um assunto que eu consigo falar o que está no meu coração e acabou ficando um texto bem legal, bem bonito. E eu fiquei bem feliz com o resultado. E foi engraçado porque o meu texto original do Polo Aquático eu demorei semanas para escrever. Aquele lá foi só questão de sentar lá em alguns dias e estava pronto, de tão fácil que saiu. Legal. E esse é outro ponto legal que você trouxe, porque a gente sempre fala que é importante você tentar procurar uma coisa única sobre você, né? E às vezes você pode pensar em um monte de coisa e daí, como você falou, quando você foi lá, ouviu o seu coração, acabou, né, saindo mais rápido. E assim, olhando para todos os processos, né, todo esse trabalho de gerações que você teve, ah, que dicas você pode dar, Gabriel, para quem está com essas dificuldades na redação? O que que funcionou para você que você acha que todo estudante nessa fase deve fazer também? Claro. Olha, primeiro eu volto naquele ponto fundamental dos textos coringas. É muito legal você já ter uma base assim de pelo menos saber o que você vai escrever em cada assunto assim. Mas além disso, eu acho bem legal quando você só tira um tempo para pensar em quem você o que você, quais são os seus interesses, porque um ponto bem legal desse processo de application é que eu nunca tinha parado para pensar direito no porquê que eu faço as coisas que eu faço, ou quais são os meus objetivos na vida, porque eu sempre fiz karatê porque eu gostava. É simples assim. Agora, fazer esses essays me forçava a pensar qual é qual é o sentimento que fazer karatê me traz, por exemplo? O que que isso demonstra sobre mim? O que que eu gosto nisso? Esse tipo de coisa. E é coisa que a gente não pensa quando a gente faz algo só porque a gente gosta. Então, eu acho bem legal tentar fazer algo que a gente geralmente não faz, que é pensar e refletir mais do porquê que você gosta das coisas que você gosta e o que que isso diz sobre você, né? Isso diz que você é uma pessoa focada, que gosta de uma coisa só, você é uma pessoa que gosta de várias coisas, você gosta de atividades em grupo, sozinho, esse tipo de coisa. Eu acho que esse é um ponto bem legal. E, e com certeza, para os essays, pesquisar muito sobre as faculdades também. Acho que esse é um ponto fundamental, porque cada faculdade tem um estilo diferente, um perfil diferente, e eu lembro que eu escrevi textos bem diferentes, às vezes o tema era o mesmo, mas por ser para essa faculdade, eu falava sobre um outro aspecto da minha personalidade, que eu achei que essa faculdade fosse gostar mais. Sim, sim, dois pontos super importantes. Acho que o processo seletivo é um autoconhecimento, né? E quanto mais você se conhece, mais você reflete sobre isso, mais material você vai ter para falar. E o que você falou de saber muito sobre a faculdade, eu lembro que eu fiz uma entrevista recente com um aluno que estava comentando o que ele fez para o texto de NYU dele, né? E aí ele falou que, cara, por 2 semanas ele falou, começou a se imaginar como se fosse um estudante de NYU. Então, todo lá tinha roxo no background do computador dele. Ele ficava imaginando que lanchonete ele ia, ficava andando pelo Google Earth, ficava tipo, pensando que estava em NYU para conseguir escrever o texto. Ele acabou sendo aprovado lá. Então, acho que realmente, quanto mais pessoal, né, mais específico você consegue ser sobre a faculdade, mais você mostra para ela que realmente você quer ir para lá, né? Com certeza, é exatamente isso. E aí, poxa, você estava falando lá no começo, você teve, né, 4 boas opções de escolha, né, que você se lembra que agora, UCLA, Berkeley, Michigan e Yale. E além do fato de Yale ser Yale, o que que mais pesou, Gabriel, que teve alguma outra coisa que fez com que você também optasse por ela? Com certeza. Além do óbvio, né, Yale, pesquisa, professor, enfim, esses assuntos nem tem o que comentar. Mas acho que alguns pontos que marcaram bastante é que essa foi a minha experiência, né? Então, às vezes, a de outras pessoas pode ser diferente, mas no meu caso, eu lembro que eu estava tendo problema com passaporte, umas coisas de documentação, e tanto o UCLA quanto o Berkeley foram um pouco
Eles são uma faculdade, UCLA e Berkeley são faculdades com muita gente, faculdades muito grandes. Então, tem muita gente querendo entrar, muita gente sendo aceita, e o campus é enorme. Yale é menor, Yale é uma faculdade com menos gente, e ainda tem esse programa de Residential Colleges, que divide Yale em 14 partes, que depois eu posso falar mais disso. Então, eu senti que Yale tinha uma personalidade mais individual, assim. Eu tinha mais atenção, enquanto nas outras eu sentia que eu era um na multidão, assim. E isso é algo que eu gostei bastante, porque quando você está num outro país, com pessoas que você não conhece, enfim, eu achei que me sentir só mais um na multidão não ia ajudar muito na minha adaptação. Eu achei que estar num lugar mais personalizado, menorzinho, com menos gente, eu achei que fosse ser um choque menor, assim. Uhum. É só para o pessoal ter uma contextualização aí do que você falou, e o CLA e o C Berkeley tem aproximadamente 30 mil estudantes de graduação e aí eu tenho 4.700. Então, realmente são mundos diferentes, e aí é legal você trazer isso porque é muito pessoal, né? Eu já tive entrevista com alunos de CLA que fala que o que chamou a atenção dele era estar numa faculdade grande, com um monte de coisa acontecendo, estar em Los Angeles. Então, é por isso que a gente sempre fala, parece clichê, mas né? Cada um tem o seu perfil, cada um vai ter as suas preferências. Nossa, com certeza, com certeza. É bem engraçado isso, porque eu conto para amigo meu, assim, que eu fui aceito em UCLA, mas não era muito a minha cara, e eles falam, nossa, e o UCLA é enorme, cheio de gente, cheio de tudo, mas eu não me imagino lá. E aí, né, pensando agora, né, que você já está finalizando esse primeiro ano aqui de universidade, Gabriel, como que foi e está sendo, né, a sua adaptação aí na vida em Yale? Não é um processo fácil, se adaptar em outro país, independente do lugar, obviamente é muito difícil, mas tá tudo caminhando e algumas coisas que eu tenho aprendido e conversando com meus amigos, enfim, é que é muito importante você se encontrar e tentar encontrar o que você gosta, né? E é um processo que eu ainda estou passando, ainda estou aprendendo bastante coisa, ainda estou me conhecendo, mas tentar encontrar clubes. Eu, por exemplo, entrei no clube de polo aquático, que é uma forma de eu me comunicar com outras pessoas, socializar um pouco e ter um pouco de rotina, né? Então isso ajuda muito. Sem contar algo que eu gosto bastante em Yale, é que aqui a gente tem Yale é dividido em 14 residential colleges, que são 14 dormitórios, por assim dizer. Só que cada dormitório tem quadra de basquete, tem academia, tem o seu próprio refeitório. Então é uma mini faculdade dentro de Yale. E a maioria dos meus amigos, não todos, mas boa parte são do meu dormitório. Então, o fato de eu viver com eles, estar todo dia com eles, enfim, isso é algo que ajuda bastante, porque esse contato frequente facilita bastante na adaptação. Sim, você mora com seus amigos, né? Essa é a verdade. Então, Exato. você está 24 horas por dia, então passou 2 semanas quando você já está entrosado com alguém, já parece que você está, né, convivendo há anos, né? Nossa, com certeza. E eu vi um comentário rapidinho, eu acho que é legal falar disso também, é que a comunidade em Yale brasileira é muito forte. Esse é um ponto que é bem legal de ver, porque não só brasileira, mas internacional. Eu lembro que eu cheguei mais cedo com os da pandemia e eu fiquei um mês aqui quase, só eu e aluno internacional. E era muito legal, porque é, só o fato de vocês não serem americanos parecia que vocês já viravam amigos, assim, sabe? Pelo menos no começo. E com os brasileiros, a gente se reúne toda semana, a gente sai para jantar, enfim, então é bem gostoso, é bem legal isso. No fim das contas, né, o internacional tá todo mundo longe de casa, na mesma situação, então isso acaba aproximando as pessoas, né? E ter brasileiros também ajuda, né, é alguém que, no fim das contas, é a mesma cultura, os mesmos costumes, então acho que facilita muito no dia a dia, na adaptação, e com certeza é um portal de segurança, né? Quando você está ali, pô, tem o brasileiro, tem a comunidade que ajuda. Você sabe mais ou menos, Gabriel, quantos brasileiros têm graduação hoje em Yale? Eu tenho uma ideia. A média é que todo ano são aceitos, quer dizer, são aceitos vários, mas na média, cerca de 5, 6 brasileiros vão para Yale, tipo, eles são aceitos e vão estudar lá. Só que por conta de Covid, alguns tiraram um ano
o gap year, né, um ano sabático, assim. Então, no meu ano, é um número histórico, tem acho que 13, 12 brasileiros, e os outros anos tem uns 4, 5 por ano. Então, no total, eu diria que tem uns 30, uns 20, 30. Ah, legal. Então, uma boa comunidade, né, que dá para se apoiar aí. Sim, e sem contar, tem gente fazendo doutorado, né, essas coisas. Uhum, em diferentes momentos. E aí, né, olhando ainda, falando um pouquinho dessa parte de adaptação, teve alguma coisa, Gabriel, que putz, surpreendeu? Foi diferente, assim, do que você imaginava? Completamente oposto. Cara, não imaginava que ia ser assim, pode ser do lado positivo, do lado negativo, mas teve alguma? Olha, com certeza. Pontos positivos e negativos, assim, o primeiro, eu acho que não é que é um ponto negativo, é só um que pegou de surpresa mesmo, que é uma faculdade com, eu não sabia disso, mas Yale é conhecida entre as faculdades mais, as Ivy Leagues, assim como MIT e Yale são faculdades com muita festa, conhecidas por terem muitas festas. Olha. E eu nunca tinha pensado nisso. Eu nem tinha me ligado que MIT, por exemplo, acho que 50, 60% das pessoas lá estão em fraternidade, algo bem grande lá. Talvez seja até mais. E aí eu também é bastante gente, não tanto, mas bastante. Tanto que aqui é muito engraçado isso, mas parece loucura. Mas toda quarta-feira, que é o meio da semana, as pessoas consideram que eles merecem uma folga, porque já teve segunda e terça, então quarta merece uma folga. Então toda quarta-feira à noite as pessoas vão para festa, vão para fraternidade, enfim. E aí sem contar, obviamente, fim de semana, né? Sexta, sábado, domingo. Então é só muito mais festa e muito mais vida social do que eu imaginava. Eu imaginava que ia ser só vários nerds na biblioteca estudando. E, e acho que um outro ponto que me surpreendeu, que, de novo, era algo que eu esperava, eu sabia que ia ser assim, mas não tanto, é que, as matérias não mudam muito. Tipo, cálculo é cálculo em qualquer lugar do mundo. Cálculo Uhum. nunca vai mudar e no Brasil, onde quer que seja, você vai aprender cálculo do mesmo jeito. A diferença é que aqui, a média da prova é tipo 90, no 85. Então, isso foi algo que me pegou de surpresa, porque a dificuldade nas aulas não está necessariamente no conteúdo, mas no fato que a média da turma é geralmente acima de 90. Então, qualquer nota abaixo de tipo 80, assim, já é meio estranho, sabe? Então, esse foi outro ponto que realmente me assustou no começo. Bom, então, pelo que você está falando, o pessoal gosta de festa, mas estuda bastante também, né, Gabriel? Exato, é uma coisa maluca. Eu tenho, é muito engraçado porque meus colegas de quarto, um deles, ele é extremamente religioso. O pai dele é o chefe de uma das maiores igrejas do país dele, quase uma igreja, igreja evangélica, Que país que é? Porque eu fiquei curioso agora, Gabriel. é de Gana, de Ah, que Gana. interessante. O pai dele é um dos chefes assim da maior igreja do país. E em compensação, do outro lado, no quarto do lado, eu tenho dois amigos meus em fraternidade que toda quarta, sexta, sábado estão lá, e enfim. Então é muito engraçado porque tem gente que tem todos os perfis, assim. Tem gente mais como eu, que fica mais na biblioteca, e tem gente que vai para festa, faz tudo, mas no dia seguinte você não vê a pessoa, porque ela é o extremo, assim. Um dia ela tá na festa, outro dia ela tá enfiada no canto da biblioteca estudando. É muito engraçado isso. Legal. E, putz, se você falar disso daí, né, de ter um amigo de Gana, essa diversidade cultural de pessoas convivendo dentro do campus, eu acho que é uma das partes mais ricas de fazer faculdade no exterior, né? Muito legal, imagino que isso gera vários aprendizados. Poxa, que interessante, né? Ter colegas tão diferentes aí morando junto com você. Nossa, sem dúvida. É, é engraçado, né? Porque é uma daquelas coisas que depois você vive isso por muito tempo, vira normal, assim, mas realmente, quando eu paro para pensar, eu tenho café da manhã com alguém da Etiópia, almoço com alguém de Gana, janto com alguém da Austrália, sei lá, tipo, é muito engraçado como isso muda, assim. Isso é bem legal. É viajar o mundo sem sair, né, de onde você está e entender perspectivas que é muito difícil, né? Você conseguir absorver isso morando aqui no Brasil, por exemplo, que você não vai ter essa diversidade toda. Com certeza, é algo
maravilhoso. Bom, você falou um pouco das aulas, tal, e como é que são os professores, Gabriel? Você tem gostado das aulas? Teve algum professor que te surpreendeu de alguma forma? Olha, depende muito. Sempre tem aquele professor que é um pouco mais monótono, a aula é um pouco mais chatinha, mas também sempre tem aqueles caras fenomenais, assim. E até Uhum. agora eu tenho dado sorte que a maioria dos meus eu diria que foi muito boa. Tem um ou outro que, eh, enfim, mas de modo geral eu tive alguns fenomenais e tem um que me marcou bastante, que a aula dele era um pouco mais chatinha, assim, mas eu lembro que ele pegou muito surpresa, porque ele é chefe do departamento de física aplicada, e esse, aliás, é um ponto muito legal, porque eu não vou me formar em física, eu não tenho nada a ver com física, mas eu posso fazer a aula que quiser em qualquer departamento. Então, eu tive acesso a fazer uma aula com o chefe do departamento de física aplicada. Era uma aula pequena, só 10, 15 alunos, então eu conversava com ele frequentemente, assim. E por mais que não fosse um assunto que brilhasse meus olhos, o que mais pegou de surpresa foi a aula que ele contou pra gente que, ele deu uma aula sobre chip de computador e tudo mais, umas coisas assim. E aí no meio da aula ele bota uma foto dele com uns 20, 30 anos falando: "Foi nesse dia que eu descobri o chip de computador", assim, sabe, esse tipo de coisa. Então, é algo absurdo, assim. E aí depois ele começou a contar sobre como as descobertas dele levaram ao mundo que a gente tem hoje, enfim. E aí depois ele contou como ele chegou nessa descoberta, aí ele explicou pra gente que o design, enfim, eu não vou entrar em detalhes, é meio complexo, mas o design para o chip, assim, foi inspirado num azulejo de banheiro, enquanto ele estava no banheiro da casa dele, então, enfim, é uma história muito engraçada. Poxa, no mínimo interessante aí ter aula com, né, um cara contando essas histórias, você e mais 14 pessoas. Acho que ter essa proximidade de alguém assim, com certeza deve ter agregado bastante, né? Com certeza. E ele ainda trazia, amigos dele, assim, obviamente ele tem amigos famosos, né? E aí ele trazia vários amigos conhecidos para dar algumas palestras, assim, para gente semanais. E aí veio gente que trabalhava, na Intel, gente que trabalhava, com Watson, enfim, várias empresas de tecnologia, assim, ele sempre trazia, era bem legal. E esse é um ponto legal de faculdades no exterior de uma forma geral, que os professores, eles acabam ficando muito próximos e dão muita liberdade para os alunos, né? Então, além desse contato de sala de aula, imagino que eu seja assim também, a maioria dos professores tem office hours, que são horários disponíveis para receber os alunos depois da aula no escritório, para você tirar dúvidas. Então, realmente, se você quiser se aproximar de um professor específico, você tem totais condições. Verdade, isso é um ponto bem legal, aliás, porque, eh geralmente o professor tem umas 3, 4 horas por semana, às vezes até mais, que ele está lá na sala dele fazendo o que ele tem para fazer e é só você bater na porta, entrar e tirar dúvida da matéria, enfim. Isso é algo bem legal. Essa semana, por exemplo, eu fui na sala da minha professora de matemática para buscar minha prova, eu aproveitei e tirei uma dúvida, enfim, é algo bem legal. E aí, seguindo ainda um pouquinho nessa parte de aulas, né, desse mundo acadêmico, quando você aplicou para a universidade, Gabriel, você aplicou para um curso específico ou aplicou como undecided? Conta um pouquinho para o pessoal como foi essa etapa. Claro, eu apliquei, eu só preciso declarar o meu major, assim, no que eu quero me formar no meu segundo ano da faculdade, mas eu já apliquei, eu já tinha uma ideia. Eu apliquei com uma ideia em economia, mas a ideia inicial era só economia, computação veio depois. E como que surgiu essa ideia aí de fazer computação? Claro, eu sempre gostei muito de computadores, programação, enfim, mas eu nunca explorei muito. E aí eu lembro que no meu primeiro semestre eu fiz uma aula bem popular, é uma aula que você consegue acessar na internet, chamada CS50, ela é dada em parceria com Harvard, e eu diria que essa aula foi um dos pontos fortes, assim, porque eu lembro que eu fazia as listas de exercício, assim, resolvia os projetos, problemas, e eu gastei facilmente, para o meu projeto final, 40, 50 horas só para terminar o meu projeto final, que era algo, era bem legal. E eu fiquei um tempão fazendo e por mais que eu sofri, foi bem estressante, eu lembro que eu me diverti bastante também, eu aprendi muito. E aí eu vi que
talvez fosse uma opção bem legal para mim, porque eu, eu consegui explorar isso, né? Foi algo bem legal mesmo. Sim, é isso é um ponto que também muita gente sabe, mas essa flexibilidade aí no ensino das faculdades americanas é muito legal, né? Porque, poxa, talvez você vai seguir por uma carreira né, completamente diferente, talvez até fora da economia, e que, de repente, se tivesse numa universidade com um currículo que não te apresentasse isso, né, você nem ia pensar nesse caminho, né? Com certeza, eu acho que um ponto bem legal de enfatizar, que é um ponto muito forte da educação daqui, é que você geralmente precisa de uns 2 anos e meio para se formar em alguma matéria. Então, você tem 4 anos de faculdade, mas você só precisa, de uns 2 anos e meio para se formar numa matéria, se você, obviamente, só focar nela. O que significa que sobra geralmente cerca de 10 créditos, às vezes mais, depende do que você está se formando, mas geralmente na faixa dos 10 créditos até 15 créditos para você fazer outras matérias. Tem gente que faz 20 matérias que não tem nada a ver com o que ele quer estudar, tem gente que faz só umas 5. Eu sou uma pessoa mais focada, assim, mas isso é muito de cada um para cada um, e é bem legal você poder explorar isso. É muito comum, Gabriel, em Yale, os estudantes aí optarem por dupla graduação? Bastante, bastante. São 36 créditos e geralmente precisa de 12 para você se formar numa matéria específica. Então, economia pede 12, computação pede 12, sobram 12. Então, dá para pegar uma dupla graduação bem tranquilo. Só ocupa 2 terços e ainda sobra um terço para fazer aulas obrigatórias de história, de literatura e outras coisas mais humanas, assim, que fogem um pouco da minha área normal. Que legal. E das aulas que você pegou até agora, qual foi a aula que você mais gostou? Olha, boa pergunta. Até agora em economia, eu tenho feito aulas um pouco mais introdutórias, assim, são aulas mais básicas. Então, é um pouco menos interessante até agora. Meu professor da minha aula introdutória de microeconomia era maravilhoso. Então, eu diria que introdução à microeconomia era uma aula que eu gostei bastante pelo professor. Ele era muito legal, muito engraçado. E a CS50, que foi a matéria de computação que eu falei de programação, que foi uma matéria que me marcou. Até que despertou esse caminho, né, que talvez você vai seguir. E aí, ainda perguntando sobre aulas, qual foi a aula mais difícil que você já pegou? Olha, acho que é a que eu estou fazendo agora. Estava estudando antes de entrar aqui de álgebra linear. É, tô tendo eu tive uns problemas assim com a minha professora porque ela, enfim, a prova que ela deu foi bem difícil e chegou no ponto que ela teve que se desculpar porque a prova foi absurdamente difícil. Então, e o surpreendente é que mesmo chegando nesse nível, a média da turma ainda foi 75, uma coisa assim. Então, mesmo quando a prova é impossível ao ponto do professor se desculpar por fazer uma prova difícil, a média da turma ainda é 70 e pouco. Então, foi uma matéria que que está me pegando. Bom, pelo menos está acabando, né, Gabriel? Já está no final aí da semana Nem das fala, provas finais. Daqui a pouco está nem de volta para o fala. Brasil. E antes de eu abrir para a pergunta do pessoal, que eu já vi que já estão chegando várias, a gente comentou, né, sobre a vida no campo, você falou um pouquinho dos clubes, mas fala um pouco mais, quais clubes você já está se envolvendo hoje, o que você está fazendo, quais são os clubes mais interessantes que tem nas universidades, né? Clubes ou organizações estudantis também, para quem já ouviu falar com esse nome. Claro, esse é um assunto bem legal também, porque é assustador, assim, realmente. No meu primeiro semestre, era tanta coisa para fazer que eu acabei não fazendo tanto, porque eu senti que só por viver fora do país eu já tinha muita coisa na cabeça e, enfim, mas é realmente assustadora a quantidade de opção que tem. Esse semestre eu estou fazendo o clube de polo aquático, semestre que vem eu estou considerando entrar num clube de finanças, e as opções são absurdas, literalmente tudo que você imaginar. Se você quer clube de finanças, de música, de jazz, de algum esporte, todo esporte que você imaginar, de algum assunto específico. É, nas minhas áreas de interesse, por exemplo, computação, tem vários clubes, tem clube de computadores quânticos, tem clube de blockchain, clube de criptografia, tem disso, de aquilo, assuntos específicos. E também tem clubes
mais de prazer, tipo clubes de coisa mais social, mais de música, da dança, coisa assim. Então é absurdo a quantidade de coisa que tem, é assustador. Eu lembro que foi um ponto bem assustador, assim. Às vezes é tanta coisa que é até difícil saber com qual deles você se envolve, né? E o que fazer. É, com certeza. Eu lembro que no começo eu até fiquei meio paralisado, assim. Agora eu já estou explorando as coisas e indo lá aos pouquinhos, mas é realmente muita coisa. Mas eu acho que a estratégia que você usou faz sentido. Começar a se ambientar primeiro com a universidade e ir sentindo para, né, para conseguir aproveitar. E aí eu vou começar, então, já tem várias perguntas aqui, Gabriel, e algumas pessoas estão curiosas para saber quando você tirou no SAT, como é que foi a sua... Acho que é até legal você falar sobre isso, que é um ponto super importante no processo. O que funcionou para você? Que dicas você pode dar para quem está se preparando? Claro, realmente é um assunto que eu me preocupava muito com isso. E no meu caso, eu sou da época que ainda tinha o SAT Subject e tudo mais, mas o SAT mesmo, minha nota final na minha segunda tentativa foi 1.570, se eu não me engano. E eu lembro que para estudar, e essa acho que é uma dica fundamental, é que primeiro depende muito, né? Cada pessoa é uma pessoa, mas no meu caso, eu gostava de estudar sozinho. Eu sempre fui uma pessoa que gostava de tipo sentar e fazer as coisas lá, ficar fazendo exercício e tudo mais. Eu sempre tive é, mais foco assim. Então, para estudar para o SAT, eu ia no Khan Academy. Para quem não conhece, Khan Academy é maravilhoso, é a melhor plataforma que eu poderia recomendar. E facilmente, eles dão a estatística lá, mas eu lembro que eu fiz cerca de 4.000, 5.000, talvez mais perguntas lá. E eu lembro que o que eu fazia, tinha dias que eu ficava horas fazendo, mas eu lembro que o que eu tentava fazer era manter uma constância, assim. Isso que eu acho é uma dica também muito legal, é de nem sempre você vai conseguir sentar lá e fazer 3 horas de exercício sem parar. E tá tudo bem. O importante é você tentar fazer, vai, 15 minutos hoje, 15 amanhã, e tentar pelo menos um pouquinho, sabe? Porque esse pouquinho, no final, acaba fazendo a diferença. Sim, e treinar muito com o tempo, né? O tempo da prova é fundamental, controlar o tempo. É, eu vi aqui alguém que falou que vai ter o SAT daqui a 4 dias. Acho que Opa, boa sorte. o Lucas, boa sorte, Lucas. E a gente tem também, né, um curso aqui na Daqui para Fora, uma parceira nossa chama Karine Dombi, que faz uma preparação bem legal também, para quem quiser saber um pouco mais. Aqui o Renato fez uma pergunta, né, sobre voluntariado, se é importante. É como a gente estava falando, é um dos tipos, né, de extracurriculares que podem ser avaliados pelas unidades, que podem ser feitos pelas faculdades. Você chegou a fazer algum trabalho voluntário, Gabriel? Então, esse é um bom ponto, porque no meu caso, eu nunca fiz muito, mas eu tive vários amigos que faziam bastante. Eu fiz algumas coisas assim, eventos pequenos, mas nunca tive algo frequente. Em Sim. compensação, eu tenho um amigo que o trabalho voluntário era o ponto forte assim do application. Então é algo bem legal de ter. Sim. Não, e é legal você trazer isso, porque mais uma vez a gente volta lá ao que a gente está falando no começo. Não tem uma regra, sabe? Tem alguns alunos que às vezes eu converso que falam: Poxa, eu não fiz nenhum trabalho voluntário, eu tenho muito pouco, não tenho a menor chance de ser aprovado. Ou então alguém que, eu não fiz nenhum esporte, e não tem uma atividade específica, né? Voluntariado, algum tipo de trabalho pode ser uma delas. Né? O Renato perguntou aqui também sobre o seu dormitório, se é compartilhado. Ah, claro. Então, o jeito que funciona é que, como eu expliquei antes, tem as residential colleges, né? E são 14, se eu não me engano. Talvez sejam 16, porque duas foram construídas. Mas, enfim, os alunos dormem nessas residential colleges. Só que os alunos de primeiro ano, eles dormem, por questões de integração e também umas questões de logística, eles dormem separados. Os alunos de primeiro ano dormem todos juntos em um quarteirão chamado de Old Campus. Então, é um campus inteiro, um quarteirão inteiro só com aluno de primeiro ano. E, e aí, o jeito que funciona é que esses prédios são meio pequenos, são meio apertados, eles são bem piores. É, e eu durmo numa cama de beliche, por exemplo, eu estou na cama de cima. Então, é bem esmagado, assim, é bem
compacto. Mas por um ponto, muita gente tira sarro, assim, porque parece um monte de sardinha, assim, mas o ponto bom é que não tem como você não ficar amigo de uma pessoa, sendo que você está esmagado com ela, né? E quando, quando tem uma concentração de gente tão grande no espaço tão pequeno, é, eu conheço todo mundo do meu andar, assim, do meu dormitório. São acho que 5 andares, se eu não me engano, e todo mundo em cada um deles eu pelo menos sei o nome. Alguns eu sou mais próximo, outros menos, mas isso é algo bem legal. Para quem pensa, né, que vida universitária nos Estados Unidos é só glamour, o primeiro ano dos calouros normalmente isso é bem comum. Você não vai ficar no dormitório, né, mais top que tem, sofre um É, pouquinho, e depois que você vai estar mais tempo na faculdade, normalmente você vai tendo os upgrades aí de possibilidades, né? exato. Geralmente o que acontece é que os alunos de último ano, muita gente vai morar fora da faculdade. E aí sobra mais quarto. Então, os alunos de último ano geralmente ganham um quarto só para eles, numa vista legal e tudo mais. Chegaram algumas perguntas aqui, Gabriel, também sobre bolsa. Você chegou a ter bolsa e aí depois você pode explicar, eu posso explicar como que funcionam as bolsas aí também. No meu caso, não, mas eu tenho um amigo meu aqui em Yale que era daqui para fora, que ele tem bolsa, o JP, se eu não me engano. Sim, Eu acho que ele era daqui para fora. sim, E agora conosco. é um amigão meu. E o processo aqui é Yale, assim como acho que a maioria das Ivy Leagues, não dá bolsa por mérito, é só por necessidade financeira. E um ponto muito legal é que Yale é uma das, acho que 4 faculdades, 5 faculdades que são need blind, né? Que eles não olham a sua necessidade financeira até você ser aceito. Então, eles não consideram a quantidade de dinheiro que você tem até depois de você já ter sido aceito, que eu acho que é algo muito legal, porque outras faculdades podem te rejeitar pelo simples fato de você não ter dinheiro para pagar. Então, Sim. acho isso bem legal. E Yale é uma das universidades que é assim para alunos internacionais, então, né, de fato, lá, para quem consegue ser aprovado, você não vai deixar de ir para a faculdade por questões financeiras. Então, realmente é uma faculdade bem interessante aí nesse quesito. A Rai perguntou aqui como é que foi, né, e está sendo se adaptar com o clima, ainda mais você aqui de Santos, praia, como é que tá, Gabriel? Ai, nem fala. Agora o clima tá legal, tá gostoso. Primavera, o dia tá bonito, mas vamos dizer que um dia que faz 20 graus com sol é o dia que tá todo mundo de regata, de chinelo, tá comemorando, o pessoal deita no gramado, 20 graus com sol, o pessoal tá na festa, assim, tá comemorando, e é muito engraçado isso, porque tirando verão, né? Verão aqui é bem quente também, mas agora que eu tô na primavera, quando tá começando a esquentar, é só fazer alguma coisa acima de 10 graus que o pessoal já tá de bermuda, já tá comemorando. Então é muito engraçado isso. Eu, em compensação, tá acho que uns 10 graus agora. Eu tô de casaco, tô de moletom e tudo. Para mim tá frio. Agora, para eles é clima de verão já. Você está no primeiro ano, Gabriel, você vai ver depois de um tempo aí, ó, vai mudando, você vai voltar para cá, sei lá, no meio do ano, que vai estar um inverno aqui do Brasil, você não vai nem sentir frio nenhum. A Raia perguntou se você estava estudando numa escola IB. Bom, você pode falar. Não sei se estudava aqui no Brasil. Ah, não, a minha escola não era IB, mas ela tinha sim um programa em parceria com a Universidade de Missouri, que aí eu fazia algumas aulas, acho, economia, história, coisas assim, em inglês. Então não era IB, mas eu tinha aulas em inglês. Ele estudava no Jean Piaget de Santos, um colégio também excelente, que estimula muito os alunos aí a estudarem no exterior. A Maria Clara Costa perguntou como é que foi, né, a recepção dos alunos, da comunidade estudantil, se tem muita competição, ou se eles são mais, né, colaborativos, se tem algum preconceito por você ser brasileiro também. Boa pergunta. Olha, eu diria que, pela minha experiência, sim, geralmente o pessoal é muito bem recebido. O, eu vim um pouco mais cedo, por conta da pandemia, eu fiquei um pouco de quarentena, e eu
eu fui bem recebido até demais, assim. Era um monte de gente lá só para te receber, ver se você estava bem e tudo mais. E no final, eu lembro que até me assustava um pouco, porque eu tinha, eu tenho um advisor, eu tenho um counselor, eu tenho uma Froco, eu tenho umas 3, 4 pessoas que a função deles é garantir que eu tô bem, assim. Então é bem engraçado, assim, porque eu não esperava nada disso, me pegou bem de surpresa. Mas eu diria que sim, as pessoas te recebem muito bem, tem um sistema legal assim de apoio. Depende muito da pessoa. Tem gente que gosta de, tem gente que adora esse sistema, tem gente que prefere mais só conversar com os amigos. Cada um é cada um, mas de modo geral isso é bem legal. E as pessoas em si aqui é um clima bem mais colaborativo, eu diria. Eu conheço umas pessoas assim que são da UPenn, por exemplo, da Pensilvânia, e só para usar como exemplo, a UPenn é conhecida, é meio estereótipo assim, mas ela é conhecida por ser uma faculdade mais profissional, o pessoal quer ir para o banco, quer pegar estágio e tudo mais. E eu tenho amigo lá que falou que é assim mesmo, que lá na UPenn as pessoas não contam que tipo de vaga elas estão indo atrás, porque tem medo que outras pessoas apliquem para vagas de estágio que elas querem, sabe? Coisa assim. E óbvio que isso é só um exemplo, é um pouco estereotipado, mas aqui eu nunca soube de nada disso. Aqui o pessoal geralmente se ajuda bastante nas aulas, sempre antes de entregar uma lista de exercício, me manda mensagem tirando dúvida e tudo mais, então isso é algo bem legal. Sim, mas é importante sim você trazer esse ponto, porque tem diferenças, pessoal. Tem sim universidades que são muito mais competitivas, outras são mais colaborativas, faculdade mais voltada para a área de pesquisa, para mercado de trabalho, e isso, né, é um lugar que você vai morar 4, 5 anos da sua vida, e saber dessas coisas na hora que você está definindo, ah, facilita muito e pode fazer com que essa experiência seja muito melhor, que você vá para um lugar que combine muito mais com você, né? O, a Patrícia perguntou, acho que tem uma carreira específica que é mais concorrida em Yale? Acho que devem ser várias, né? Não deve ter uma específica, assim, muito mais concorrida. Ah, tem algumas áreas, sim. Até brincadeira, assim, que economia lei, assim. É difícil achar alguém que não está se formando em economia. É meio brincadeira, mas eu lembro que eu pesquisei a estatística quando eu fui fazer uma apresentação. Se eu não me engano, cerca de 13, 14% das pessoas se formam em economia e ainda tem umas 10% que se formam em ética, política e economia, que é um negócio só. Então, eu diria que, sem contar ciência política e coisa assim, então eu diria que facilmente 20, 30% está se formando em algo que é de alguma forma ligado à economia. E ainda tem muita gente que se forma em computação, é bem comum isso. Então, tem sim algumas áreas que são mais comuns. E Yale, isso eu acho que é legal de comentar, que nem se falou, né, que cada faculdade tem o seu perfil. Originalmente, Yale é conhecida por ser uma faculdade de humanas. Yale é uma faculdade de matérias de humanas e de sociais, que é o caso de economia, que é uma matéria de sociais. Recentemente, Yale tem investido muito dinheiro em ciência. Então, o prédio de computação vai ser renovado, porque ele é bem velho, deve ter uns 30, 40 anos, ele é bem antigo, e está meio caindo aos pedaços, então vai ser renovado. Vários outros departamentos de exatas vão ser renovados. Então, EA originalmente tem um foco maior na área de humanas, mas é algo que eles estão tentando mudar. E esse é um ponto legal que tem muito investimento nas universidades, então é muito comum isso de uma faculdade é focada em uma área, passam alguns anos, daqui a pouco um outro departamento teve um baita investimento e cresceu também, então é tudo muito dinâmico, né? Isso é verdade. É bem assim mesmo. Tem algumas pessoas, depois, Gabriel, se você puder compartilhar seu Instagram aqui, os contatos, para a gente, se alguém tiver dúvidas, que você, o Lucas estava pedindo aqui se poderia tirar algumas dúvidas com você, então se você puder compartilhar o Instagram, o e-mail, talvez algumas pessoas. Claro, eu passei meu Instagram aqui, se alguém quiser tirar alguma dúvida depois. Tem algumas perguntas também falando sobre inglês, se você teve alguma dificuldade, né? Acho que essa eu vou até responder. Normalmente, né, os alunos que são aprovados nesse tipo de faculdade, até o tipo de nota que eles precisam tirar no SAT, no TOEFL, né? Você já chegou com o nível de inglês muito forte, né, Gabriel? Então, imagino Eu que não tenha já, sido um problema. já, eu já trabalhava no meu inglês há muitos anos e tudo mais, então já era uma área
que eu estava trabalhando há bastante tempo, assim. Eu nunca tinha escrito tantas redações, mas não foi tanto trabalho, assim. Uhum. É, deixa eu ver aqui mais. Uma pergunta aqui do Pedro. Ele falou: qual parte do application você acha que mais se destacou no seu application? Hum, É uma boa pergunta. Geralmente, quando você é aceito, você recebe uma carta dizendo uma nota, assim, tipo um post-it falando um ponto que gostaram no seu application. E eu só fui receber o meu muitos meses depois, tanto que eu nem lembro o que estava escrito. Mas se eu não me engano, isso faz muito tempo. Mas eu Uhum, acho que a pessoa tinha dito que tinha gostado do meu texto, aquele do meu pai que eu falei. uhum. E eu acho que outro ponto forte é a questão dos extracurriculares. É óbvio, as notas ajudam muito, é meio que o necessário, mas além das notas, eu diria que os extracurriculares, que eu tinha extracurriculares bem fortes, bem legais e que com certeza ajudaram bastante. Sim, como a gente eu estava falando antes, Pedro, nessas faculdades, né, Yale, Harvard, essas faculdades super famosas, ter boas notas é o que vai fazer você entrar na competição e o que vai te diferenciar são muito esses critérios pessoais mesmo. É, o Davi aqui, ele falou que foi aceito em Yale agora, né, para a Class of 2026. Ele está considerando Opa! ir. E aí ele tá. Essa é uma boa aqui, Gabriel. Você tá bom. Ele falou outras universidades você passou e por que você escolheu Yale? Então tem que vender para o Davi aqui, Gabriel. Por que ele deve escolher Yale? Pô, que caramba, que maravilha! Nossa, que notícia incrível! Você deve estar no nosso grupo, né, de WhatsApp, qualquer coisa me chama depois, mas caramba, que legal. Olha, por que Yale? Eu diria que, para mim, eu volto um pouco naquele ponto que Yale tem uma comunidade muito forte de brasileiros, principalmente, de internacionais, e eu gostava muito, e é realmente algo que eu gosto muito, das residential colleges. Realmente, é meio clichê falar isso, mas porque Yale usa muito como marketing o fato de, são pequenas famílias, é como se tivesse uma pequena família, assim. Mas é verdade. É meio clichêzão, é meio forçado, mas é verdade. E realmente, é, os meus amigos mais próximos são todos dos meus residential colleges. É lá que eu almoço todo dia, é lá que eu janto todo dia. Então, eu diria que isso é algo muito legal que me atraiu muito. E eu nem preciso falar, né, de pesquisa, de investimento e tudo mais. Yale, se eu não me engano, é o segundo maior endowment dos Estados Unidos, uma coisa assim. Então, esse ponto acho que eu nem preciso tocar, né? Sim, sim. E é legal você falar isso, né? Porque os residential colleges, algo que, né, você falou, a gente fica lá todo mundo junto, uma coisa que muita gente pode olhar para um lado, não sei se é o que eu quero, é justamente uma das coisas que você mais gosta, né? Essa vivência próxima. Sim, com certeza, com certeza. Eu acho que é um ponto bem legal, porque é tanta gente, né, um lugar tão diferente que você ser meio forçado assim a ver as mesmas pessoas o tempo inteiro. Óbvio que eu tenho amigo de vários lugares, assim, isso não é uma obrigação. É só porque como você acaba frequentando mais os mesmos espaços que algumas pessoas, você acaba criando mais amizades, né? Isso é algo que eu acho bem legal. O, a Maria Clara gosta de uma pergunta legal. Ela está perguntando, por exemplo, se ela está fazendo literatura inglesa, só que ela tem muito interesse por arte. Ela teria acesso em Yale a outros, né, ambientes de arte, salas, aulas, mesmo não sendo desse major? Nossa, com certeza. É, Aqui as pessoas só precisam declarar o major delas no segundo ano. E mesmo assim, isso não impede que você faça qualquer aula. E principalmente em humanas, ou áreas artísticas, coisas assim, as aulas têm pré-requisitos. Obviamente, você não vai fazer cálculo multivariável se você nem sabe cálculo um. Obviamente, você não vai fazer uma aula super complexa de engenharia se você nem sabe matemática básica. Agora, em humanas, muitas matérias de artes, por exemplo, não tem pré-requisito. Então, você geralmente, óbvio que tem exceção, porque tem algumas técnicas de pintura, às vezes algumas tem que ler uma carga muito pesada de livro, enfim, tem os seus detalhes, mas de modo geral, você pode ir lá pegar todas as aulas de um departamento e só escolher a que você gosta mais pelo título. É bem simples assim.
Eu tenho amigos que fazem matérias, não tem nada a ver com o major deles, e isso é incentivado. Isso é incentivado pela história dos créditos que eu contei antes, por exemplo. Sim, sim, legal. Então, né, como a gente estava falando no começo, é uma universidade que tem muita flexibilidade, e eu diria que isso é muito comum, viu, Maria Clara, em muitas faculdades, né, nos Estados Unidos. Então, para quem quer buscar currículo flexível, né, é algo que é extremamente ah, possível de você selecionar faculdades que permitam essa liberdade aqui. A Vanice perguntou se você participou de Olimpíadas, aquelas Olimpíadas de conhecimento, de muitas delas enquanto estava no ensino médio. Participei. Eu nunca fui medalhista de ouro, assim, quer dizer, tá, eu tive algumas medalhas, mas eram Olimpíadas pequenas, tipo Olimpíadas estaduais, assim, ou coisa do tipo. Mas eu participei, sim. Nada absurdo, tipo, eu tenho amigo conhecido, assim, que é vencedor da Olimpíada Internacional de Matemática e coisa assim. Eu não sou uma dessas pessoas, mas eu participei, sim. Então, mais uma vez, voltando que a gente fala que não existe uma receita de bolo, pessoal. Não é, né, uma atividade ou aquela coisa específica que vai ser a mais importante ou que tem mais peso. A Rai falou uma coisa legal, que ela está no Arizona. Lá, Gabriel, é o oposto. 20 graus, eles estão de moletom. Então, Arizona já tem um clima muito mais parecido aqui com o Brasil, né? Que engraçado. É verdade. Nossa, saudade de, de poder fazer isso. Vou escolher aqui mais duas. Algumas pessoas perguntando, Gabriel, se você fez entrevista para Yale, e acho que é até legal se você fez, ou fez para algumas outras faculdades. Fala um pouquinho como que foi a entrevista, como você se preparou para ela. Claro. Aliás, esse é um ponto bem legal. Eu tinha até esquecido disso. A entrevista foi uma das minhas melhores entrevistas, assim. Eu lembro que eu fiz entrevista com um senhorzinho, um vovozinho, que era um amor. O cara era muito legal. E entrevista é um negócio meio, tipo, ele vai fazendo pergunta, enfim, é algo bem chato, assim. É quase interrogatório. E esse cara não, esse cara ele foi super tranquilo. A gente ficou meia hora conversando sobre uma viagem que eu tinha feito para Costa Rica sobre isso e aquilo. E ele foi muito legal isso. Isso foi um ponto que me marcou bastante, que ele falou para mim que ele já sabe pelo meu currículo que eu tenho notas boas, ele sabe que eu fiz extracurriculares legais e ele não tem porque encher meu saco perguntando coisa que ele já sabe. Então ele só queria saber se eu conseguia conversar decentemente como um ser humano. Então a Uhum. gente teve uma conversa por uma hora, foi literalmente isso. E isso foi bem legal. Aí eu lembro que para me preparar para essas entrevistas, eu lembro que daqui para fora fez uns simulados comigo, eles me mandaram os materiais para ler. Eu lembro que eu estudei bastante. E aí essa entrevista me pegou de surpresa, porque foi a única entrevista que todo aquele material que eu li, Num, no final, acabou não acontecendo nada daquilo. Foi uma conversa, assim, foi algo bem legal, bem gostoso. Você teve outras entrevistas com alguma outra universidade também, que aí já foi mais interrogatório? Tive, tive. Eu fui entrevistado para algumas, acho que Harvard, Columbia, Yale, provavelmente umas outras, mas as outras já eram mais interrogatório, assim. Eu lembro que todo mundo é sempre muito simpático, todo mundo sempre te trata muito bem, são super legais, geralmente são brasileiros, o que é algo bem legal também, mas já era um pouco mais interrogatório, assim, perguntando perguntas certas. E aí, uma última pergunta aqui que algumas pessoas fizeram, Gabriel, acho legal você compartilhar. Qual que eram é, as suas notas na escola? Que tipo de nota você tinha? Claro, eu tinha boas notas na escola. Na escola eu sempre estava entre o primeiro, segundo melhor aluno da escola. E, de modo geral, eu ia muito bem. Assim, eu tinha as notas boas e eu gostava de estudar, então era algo que sempre foi meu forte. Assim, isso ajudou muito, porque como eu só decidi estudar fora no meu terceiro ano, o fato de eu já ter essa bagagem foi algo que facilitou, porque eu não tinha tanto o que lapidar. Sim, sim. E aí, até falando, né, eu sei que muita gente tem essa dúvida de notas, depende muito de universidade para universidade, pessoal, o quanto que as notas vão ter peso, né, no processo, o tamanho do peso no processo, né, algumas vão ser extremamente seletivas, que você tem que estar, né, top 5%, top 10% da turma de formação, tem outras universidades que já podem dar menos peso nas notas de ensino médio, dar mais peso nas notas do SAT, por exemplo. Então, até um dos pontos que a gente faz muito aqui na Daqui para Fora é ajudar vocês a identificar, né, de acordo com as suas notas, preferências pessoais, quais universidades melhor combinem com cada um.
né? E, poxa, Gabriel, eu queria primeiro agradecer, acho que foi excelente, você respondeu aqui muita coisa. Poxa, foi super legal aqui, a Maria Mello tá falando que foi com mais vontade ainda de ir para Yale, então acho que você respondeu bem. Pô, que legal. Não, que isso, eu que agradeço. É sempre um prazer poder participar disso. Eu participei do outro evento algumas semanas atrás nossa, é sempre uma honra. Eu lembro que eu não perdia um, eu assistia a todos, quando eu estava aplicando, e agora poder falar aqui é de outro mundo. Que legal, a gente agradece muito, Gabriel, toda a parceria, já é o segundo evento que ele faz aqui conosco. Pessoal, para quem está assistindo aqui, eu vou deixar um link. é, Tem muitas dúvidas, tem algumas dúvidas mais específicas que talvez é até legal vocês, né, tirarem conosco. Então, eu coloquei o link aqui. Vocês podem marcar um plantão de atendimento com a nossa equipe, tá? Ó, aqui o Lucas deixou outro recado, hein? Guarda meu nome, pois apertaremos as mãos em New Haven no ano que vem. Opa! Você dá confiança. O Lucas é o que vai fazer Estou, o SAT daqui estou a 4 dias, esperando. Lucas? Legal, estou esperando por isso. Vou lembrar desse nome, Lucas Moreno. Sim, ele vai fazer o SAT. Boa sorte, Lucas. E Boa coloquei aqui também, sorte. pessoal, os nossos contatos aqui na Daqui para Fora. Fiquem à vontade para, né, nos contatar. Gabriel, mais uma vez, poxa, muito obrigado. Boa sorte aí nessa semana de final. Você volta para o Brasil quando? Daqui a pouquinho já, dia 12, 13. Então, a semaninha final aí, boa sorte. E esperamos, quem sabe eu estava falando com ele antes, a gente faz uma outra daqui a uns 3, 4 anos para ver se você fez double major, não fez double major, qual que vai ser o caminho, como é que tá a vida. Uma ideia maravilhosa. Vou sempre adorar. Sempre um prazer poder estar aqui. Obrigado, Gabriel. Obrigado a todos, pessoal. Uma boa noite para vocês e uma excelente semana. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau.